Um pouquinho dos pets, né? E nós vamos mudar completamente de assunto. Vamos sair fora um pouquinho dos pets, né? E vamos fazer um estudo sobre uma coisa muito curiosa. Na verdade, uma sobrinha muito querida me sugeriu que assistisse um vídeo na Netflix. Na verdade, ela falou assim, uma série, vai direto no episódio número 4, que se chama Dígitos. E eu fui assistir e me deparei com uma coisa que eu confesso não conhecia, que é a chamada Lei de Benford. Esse Benford, trabalhando por algumas observações dele próprio e de alguns antecessores, chegou a uma conclusão, no mínimo, muito curiosa. Segundo ele, se você pegar uma lista de números quaisquer, né, ao contrário do que todo mundo imagina, você vai ter uma quantidade muito maior de números começando com 1 do que com 2, do que com 3, do que com 4. Né? Então, segundo ele observou e conseguiu, inclusive, estabelecer um modelo matemático. Você vai encontrar 30,1% de números começando com 1, por volta de 17, começando com 2, assim vai decaindo, de acordo com o modelo logarítmico, que depois eu vou mostrar para vocês. Né? E ele conseguiu, inclusive, comprovar isso experimentalmente com algumas listas. Né? Bom, eu resolvi, então, aproveitar isso aí, aproveitar que a gente dispõe de alguns recursos, feito o Excel, por exemplo, de simplicidade muito grande, e fui pesquisar uma lista de números, né? São listas de números, né, gente, que nós estamos falando. E aí eu achei interessante procurar a lista das eleições. Eu achei no Tribunal Superior Eleitoral os 5.700 e poucos municípios, né, do Brasil inteiro, né, uma lista razoavelmente boa, para ver se isso de fato acontece. Né? Então peguei o número de eleitores de cada um desses municípios aí no site do TSE, que foi muito fácil. Né? Entrei no TSE, achei lá, inclusive eles tem arquivos lá com essas estatísticas, e tem inclusive no Excel, que facilitou muito o meu trabalho. Então, observe o que eu fiz a seguir. Né? Eu fui lá, cliquei, baixei os arquivos e usei os recursos do Excel para poder separar o valor à esquerda. Né? Por meio do valor à esquerda, eu obtive o primeiro número. Né? Daí, montei um contador, por meio de um teste lógico, eu montei um contador para saber quantos números começavam com 1, quantos números começavam com 2, quantos com 3, quantos com 4, até com 9. Né? E, para minha surpresa, eu obtive um resultado muito diferente do que eu podia imaginar. Né? Eu imaginei que teríamos uma distribuição aqui provável. Né? E não foi o que aconteceu. Né? Com essa lista escolhida de número de eleitores inscritos por município, nos 5.000 e tantos municípios brasileiros, o resultado se aproximou muito à distribuição de Benford, a distribuição que Benford propõe. Né? O modelo matemático da distribuição de Benford diz que o número de a quantidade de números que começam com o algarismo n é igual ao logaritmo de n mais 1 sobre n. Né? E aí a gente obtém isso aí, né? O logaritmo, por exemplo, que começa com o número 1, vai ser logaritmo de 1 mais 1 sobre 1, que é o logaritmo de 2, que é 0,3010 aproximadamente, logaritmo decimal, certo? Os logaritmos são decimais, né? E a gente chegou nesse modelo, né? E olha, a lista que eu obtive ficou muito próxima disso aí, né? Eu fiz experiência com outras listas e cheguei a resultados muito parecidos também, né? Eu achei que valia a pena a gente colocar isso aqui. Bom, mais adiante eu vi, pesquisando um pouco mais, que essa lei de Benford tem sido usada com algum sucesso, né, para determinar se houve fraude, por exemplo, na empresa, se o balanço foi forjado, as pessoas alteram. Quer dizer, se não houver uma aderência a essa distribuição, né, pegando os números do balanço de uma empresa, né, numa lista grande, se não houver uma aderência ou proximamente a isso, levanta-se uma suspeita de que houve manipulação fraudulenta desses balanços. Né? E eu acredito que muita gente deve ter se pego por aí, né? Eu acho, ao longo desses anos todos, né?
porque já é centenário quase. Bom, achei muito curioso e resolvi mostrar para vocês. Uma outra coisa que o rapaz, narrador do filme, do vídeo fala, é que se você pegar os termos da sequência de Fibonacci, né, ela adere completamente ao Benford. Aí eu achei interessantíssimo. Né? Resolvi também fazer uma experiência com 1000 termos, os 1000 primeiros termos da sequência de Fibonacci. Né? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas os números são muito grandes, viu? A gente não sabe o tamanho que é, por exemplo, o termo número 500 ou o termo 1800. A sequência de Fibonacci é definida por recorrência como qualquer termo igual a soma dos antecessores, dos dois anteriores. Né? Então, o terceiro termo é obtido somando os dois primeiros. O primeiro é 1, o segundo é 1 também. Você pegar o 20º termo, você vai somar o 18º com o 19º para obter o 20º, e assim por diante. Então, lá para o 1000º termo, você tem números absurdamente grandes, né? Da ordem de 10 elevado a 206, 207, não sei. Muito interessante, inclusive, disso eu não sabia. O mais curioso ainda é que também na experiência usando a sequência de Fibonacci, houve uma aderência, eu diria mais que aderência, houve uma aceitação completa, né? Não é isso? Eu vou mostrar para vocês aí, eu usei o mesmo recurso, né? Então, eu quero que vocês vejam isso aí, tirem suas próprias conclusões. Fiz então. Eu fui nesse site aqui, ó, do TSE, onde tem as estatísticas eleitorais, tá vendo? E eu busquei o eleitorado por município. Baixei esse arquivo aqui, ele já fornece Excel, não precisa nem fazer uma exportação. Forma do Excel te dá o valor à esquerda, ou seja, primeiro o algarismo do número. Tá vendo? 9.087 eleitores lá não sei aonde, número 9, 26 eleitores, número 2, vai para fora. Bom, para facilitar a minha vida, o que eu fiz aqui? Eu usei um contador. Aí você usa o si, ó. Então como é que funciona isso? Se B3 é isso aqui, né? Ó, tá vendo? B3 é igual a 1, então eu vou atribuir o valor 1 por aqui, porque aí eu vou contar isso. Se não, atribui 0. Entendeu? Aqui já fiz o contrário, já fiz para 2. Ó. Se B3 igual a 2, atribui 1. Isso aqui para 3, aqui para 4, isso aqui para 5, para 5, até para 9. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, essa aqui, ó, que é 5, ó. Tá aqui, ó, 5, né? Então ele vai contando naquela coluna só o que corresponde ao valor atribuído, né? Aí você copia e cola 5.700 e tantas linhas. Depois, vem cá embaixo, ó. Aí vem o menino aqui, ó, 1593, 1910, essas quantidades. Aí eu peguei aqui, transpus essa matrizzinha aqui, botei os algarismos, o algarismo 1 deu. Isso aqui eu fiz para normalizar, né? 5.704. Então o que a gente faz aqui? Divide isso por isso e acha 27,28%. Né? O Benford é 30%, né? 30,1%. Aqui é quase 28%. 15,9%, o Benford 17%. 13%, 12%. Tá vendo? Deu uma aproximação muito interessante. Considerando que eu peguei só o número de votos, não quis nem saber se quem ganhou, quem não ganhou. Aí o gráfico, tá vendo? Parece Benford mesmo, né? Então é impressiosa que o narrador do filme Dígitos, né? Na verdade, a série chama A Era dos Dados, para quem quiser ver, viu? A Era dos Dados da Netflix. Mas é que experimentos aleatórios, ou experimentos puramente aleatórios, não estariam sujeitos à lei de Fermi. Ou seja, as listas obtidas por meio aleatório, por métodos aleatórios, não se sujeitariam
A lei de Benford. Né? Então eu também optei, por exemplo, vou aproveitar essa toada e vamos gerar uma lista de números aleatórios. Para nós é muito fácil aqui com o Excel, né? Por isso que eu abri aqui no Excel. E também eu fiz esse experimento, quero que vocês vejam, né? O que aconteceu? Geramos uma certa quantidade de números aleatórios, usando aquele método para contar quantos começaram com 1, com 2, com 3, com 4. Lembrando que, na verdade, são 9 dígitos só, tá, galera? Porque a gente não imagina que a gente vai ter nenhum número começando com 0, né? Na verdade, acontece só para os números escritos no sistema de base 10, né? Porque o Benford só fala em número de base 10, como se fosse a única forma de escrever números, né? Nós sabemos que um número é uma sequência de algarismos, né? E a gente pode construir números usando quaisquer outras bases, né? Além da base 10, que é a mais comum, tem a base 2 e a base 16, né? São muito usadas também, os sistemas hexadecimal, o sistema binário, né? Bom, claro que se um número for escrito na base 2, pensem bem, um número na base 2, ele sempre vai começar com 1, concorda, gente? Eu não vou começar nenhum número com 0, né? Imagina se eu começo um número 0,58, na verdade é o número 58, né? No sistema binário só tem 2 algarismos, 0 e 1. Significa que 100% dos números de qualquer lista de números escritos no sistema binário começa com 1. Né? Eu fiquei imaginando como é que seria então a proposta de uma lei de Benford para o sistema binário. Né? Aí eu optei por fazer exatamente o que ele fez. Né? Segundo ele, nós teríamos a probabilidade dada por logaritmo de n mais 1 sobre n, na base 10. Naturalmente, se eu for usar o sistema binário, eu vou usar logaritmo base 2. Né? O que eu fiz? Logaritmo da base 2 de n mais 1 sobre n, que no caso daria logaritmo de 2 na base 2, que é 1, ou seja, é um evento certo, 100% dos números começarão com 1, logaritmo 1 se o sistema for binário. Né? E fiz a mesma coisa para o sistema hexadecimal, né? No caso, logaritmo na base 16, e usando uma lista, a mesma lista dos eleitores que eu tinha feito o exercício, eu converti cada um daqueles números para a forma hexadecimal. Felizmente no Excel nós temos essa possibilidade, é uma das funções lá te dá isso, né? É o hexadeca, ou decahexa, não tenho certeza, uma das duas lá, depois eu vou olhar. Transforma o número da forma decimal para a forma hexadecimal. E fiz a mesma distribuição, obtive uma comparação dos resultados dessa lista com a convergência ou com a distribuição de Benford adaptada para o sistema hexadecimal. Curiosamente, ou não, né? Não tanto ela convergiu da mesma forma, né? Então a gente mostrou que de fato não importa o sistema de numeração que você está usando, né? Não importa se é sistema decimal, o sistema binário ou hexadecimal. Lembrando que no hexadecimal, alguns algarismos, alguns dos dígitos são alfabéticos, né? O sistema hexadecimal tem aqueles 10 primeiros números, algarismos de 0 a 10, 0 a 9, né? E tem as letras A, B, C, D, E e F, não é isso? Então a gente tem aí os nossos... ficaram um pouco longo, então esses dois experimentos, a comprovação da lei de Benford para a base 16 e a não aderência a uma lista de números da sequência de Fibonacci, eu vou mostrar num outro vídeo, eu vou chamar de lei de Benford série B, ou melhor, lei de Benford parte B, ok?